Boa noite a todos. Aqui no meu relógio acabou de dar 7h05, então nós vamos começar já com as apresentações. E aí, quem for entrando, o pessoal vai aceitando aí. Então, pessoal, nós ficamos um tempinho sem ter essas aulas, mas já estamos retornando. E, como nós falamos nas outras, nós temos um propósito também, que é conseguir doação de alimentos para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, quem está aqui que não fez a doação por algum motivo, eu vou deixar meus dados aí vocês podem estar entrando em contato comigo para a gente estar achando a melhor forma de conseguir fazer isso. Hoje a gente tem uma aula que, desde que teve a primeira, o pessoal vem cobrando, porque quando a gente começou essa ideia, já tinha essa aula em mente, eu já tinha acertado com o professor. Então, enfim, chegou a aula de honorários em odontologia. A gente tem a honra de ter essa aula com um dos grandes mestres aí da odontologia, e eu sou suspeito a falar dele. Acho que todo mundo que teve a oportunidade de ter uma aula com ele sabe como que é, o exemplo de profissional que ele é, e o exemplo que ele se tornou para todos nós, dentro da odontologia e fora também, como exemplo de vida. Então, hoje a gente tem essa aula com o professor Carlos Quintão, e pode começar quando quiser aí. Boa noite a todos. Vitor, tudo bondade sua. Claro que suas palavras me emocionam, me deixam muito feliz, né, pelo carinho, pelo reconhecimento. Mas, assim, o Vitor realmente está exagerando, a gente está aprendendo, está lutando aí para contribuir, né, com a odontologia da melhor forma possível, aprendendo e ensinando, porque desde que eu entrei na odontologia, na graduação, em 1999, no século passado, né? Esse ano eu nasci. Seu áudio está mudo. Vixe. Aí. Vocês não escutaram nada, então, né? Só escutamos que você entrou na odontologia em 99. Então alguém me mutou, pôs meu áudio mudo aqui. Vamos lá. Então, mas é bondade de Vitor, e a gente está lutando, né, pela odontologia, pela valorização da nossa profissão, sempre. Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu tenho prazer e satisfação e orgulho de ser cirurgião dentista. Esse ano eu completo 18 anos já de exercício da odontologia, exercício profissional da odontologia, né? E então vou ter minha maioridade profissional, mas é um prazer, né, estar aqui hoje e ver tantos alunos queridos, ex-alunos, egressos dos cursos de graduação por onde eu já tive a oportunidade de trabalhar, na FUNORTE, que atuo também atualmente, né, meus alunos atualmente na Unimontes, na Facitec, em Janaúba, e na Unimontes aqui em Montes Claros, a turma querida aí de odontologia da FUNORTE, que até no ano passado eu tive o prazer e a oportunidade de trabalhar, que, né, deixamos aí amigos que vão poder levar para a vida toda, futuros colegas de profissão, com um carinho enorme que eu tenho por todos, e principalmente aqui, né, pelo convite carinhoso dessa turma, da 30ª turma de odontologia, turma A, né, de odontologia da FUNORTE. Temos aqui também, eu tenho certeza, estudantes de outras instituições de ensino, não só aqui de Montes Claros, como a FCO, e de outras instituições, muitos profissionais, ex-alunos, egressos nossos, profissionais que atuam, que fazem o nosso programa de residência multiprofissional em saúde da família, nos polos aqui de Montes Claros, de Pirapora, Itaiobeiras, já vi muita gente entrando aqui, então realmente é uma enorme felicidade no dia de hoje, poder estar aqui falando um pouquinho para vocês, né, quase 100 pessoas aqui
que já entraram, já estão aqui aguardando a gente conversar um pouquinho sobre honorários profissionais. Eu vou colocar para apresentar, que aí o slide já fica em tela e a gente vai... Só um minutinho. Que aí a gente vai seguindo uma apresentação que eu projetei aqui para vocês. Bom, a partir desse momento, eu não estou vendo mais vocês, não vou estar vendo o chat. Caso precisem falar comigo, qualquer coisa, podem abrir o áudio e me perguntar. Depois, ao final, se houver alguma dúvida, alguma pergunta, eu retorno lá no chat e avalio e a gente conversa um pouquinho. E também, se acontecer de o som ficar ruim, ou mudo, ou qualquer problema, vocês podem me chamar aqui, tá? Então, eu não estarei visualizando a tela, a não ser o slide. Como eu disse, né, minha gratidão pela presença de todos vocês aqui, e pelo convite, aí, na pessoa do Vitor, e de toda a turma 30A de odontologia da FUNORTE. Como temos aqui um público de algumas pessoas que não me conhecem, eu vou rapidamente me apresentar, né, para que vocês saibam um pouquinho de quem está falando com vocês, quem está conversando. Eu sou cirurgião dentista há quase 18 anos, me formei na Unimontes, aqui na Universidade Estadual de Montes Claros, em 2003. Eu não sou norte-mineiro, eu sou de uma cidade na região central do estado, chama Nova Era, e vim para o norte de Minas para fazer odontologia aqui na Unimontes, e fiquei aqui no norte de Minas, onde eu construí minha família e minha carreira profissional. Atualmente eu estou professor na Unimontes e na Facitec, em Janaúba, e nesses quase 18 anos de profissão, eu tive a oportunidade de exercer a odontologia em vários contextos, não apenas da docência, como hoje, mas também tive a oportunidade de atuar 7 anos no SUS, na saúde da família. Eu entrei, desde que me formei, eu comecei a atuar na saúde da família, depois eu fiz a residência multiprofissional em saúde da família da Unimontes, e desde então me tornei professor da residência da universidade, e depois da residência eu tive a oportunidade de fazer outras pós-graduações, tive a oportunidade de me especializar em áreas específicas da odontologia, como a área de prótese dentária, também fiz especializações em outras áreas, né, do conhecimento, na área de educação, de saúde. Tive a oportunidade de fazer um MBA, né, me especializei em gestão de serviços de saúde pela Fundação Getúlio Vargas, um MBA que me trouxe uma visão de gestão, principalmente no contexto aí, do serviço privado também. Eu já tive a oportunidade de ser gestor de saúde, no Sistema Único de Saúde, né, gestor municipal de saúde, atuei em vários contextos da odontologia e também no consultório particular, né, no contexto privado. Eu e minha esposa, a gente tem um consultório, eu atualmente não exerço a odontologia nesse consultório, mas ajudo, né, no processo de administração do consultório. Então, vou compartilhar um pouquinho aqui da experiência, do que a gente aprendeu nessa caminhada de formação e no exercício profissional, nesses contextos, nesses espaços por onde eu passei. E falar de honorários, né, é um assunto realmente muito importante, e principalmente para o profissional recém-formado, para quem está próximo a se formar, né, que às vezes vai entrar nesse mercado de trabalho e tem muita dúvida com relação a isso. Quando a gente foi começar, eu me lembro bem, a gente tinha muita dúvida de como que a gente iria compor, né, os preços dos procedimentos
como que a gente iria cobrar, né? Eu trabalhei muito tempo antes no serviço público e não sabia ainda lidar com essa questão da precificação, de valorizar meus honorários. E fui aprendendo, fui fazendo curso, estudando, buscando conhecimento. Então, vou tentar compartilhar um pouquinho aqui, como a maioria do público, pelo que eu observei, né, de estudantes ou de recém-formados, tem muitos profissionais com muita experiência também, mas a maioria de estudantes que estão próximos a se formar ou que são recém-formados. Então, eu vou trabalhar um pouquinho também com alguns conceitos, algumas ideias, para que vocês possam ir consolidando o conhecimento sobre honorários. Vamos fazer uma aula, né, vamos dizer, uma oficina, né, de uma forma que eu possa passar algum conhecimento para vocês e deixar também algo de produto para vocês. Então, no meio da aula, eu vou abrir uma planilha que eu vou mostrar como que a gente pode calcular os nossos gastos, né, principalmente os gastos fixos do consultório, para que a gente possa calcular o preço da nossa hora clínica, né, o custo da nossa hora clínica. Então, essa planilha que eu vou mostrar, eu já coloquei aqui no Drive, e na hora que eu for mostrar, eu vou disponibilizar o link de acesso a essa planilha para vocês, aqui no chat. Oi? Eu disponibilizo o link de acesso à planilha para vocês, e vocês já podem estar baixando a planilha e salvando aí no computador, no celular, onde vocês quiserem. E é uma planilha que pode ser útil, né, para todos vocês, como exemplo, para que vocês possam, né, utilizar na programação financeira, e no início, né, da programação financeira de um consultório. Importante dizer que nós não vamos conseguir esgotar esse tema, né, muita informação, tem muita coisa que a gente poderia conversar, mas ficaria muito cansativo se a gente ficasse aqui por muitas horas falando desse mesmo assunto. Talvez a gente teria um pequeno público resistente ao final. Então, eu vou tentar ser bem objetivo, controlando o tempo aí, para que vocês também não fiquem cansados, tá? Quero também agradecer muito ao Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, através desse programa de educação permanente online, que está sendo desenvolvido e dando acesso a profissionais e estudantes de odontologia de todo o estado de Minas. Todos que me conhecem sabem o quanto eu sempre defendo a importância do CRO, do CRO e do CFO para o exercício, para a valorização da odontologia, para o exercício da nossa profissão. Sem o conselho, a gente teria dificuldade em ter uma boa relação, né, talvez com a sociedade, com os nossos colegas de trabalho, com nossos pacientes e outras instituições. Então, o conselho, ele tem um papel muito importante. E eu fico muito honrado de hoje poder estar aqui falando a convite da 30ª turma de odontologia da FUNORTE, falando nesse programa de educação permanente do nosso CRO. Então, agradeço a todos a presença e a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Então, vamos seguir, né? Vamos falar aqui o que são honorários, né? Às vezes, muitos de vocês já ouviram esse termo, e esse termo é um termo bacana da gente usar, né? Até na nossa conversa, às vezes, com o nosso cliente, né? A gente, quando for tratar desse assunto, falar, olha, vamos conversar sobre os honorários, né? É uma forma correta de dizer, né? Muitas vezes, o paciente nos procura, eu quero fazer um orçamento, né? E eu sempre falo com o nosso estudante que a gente deve evitar determinados termos, algumas coisas que não valorizam o nosso papel enquanto cirurgião dentista, que estudou muitos anos para poder exercer a profissão e que continua estudando, que faz muitos cursos de pós-graduação. Então, a gente tem que se valorizar, né? Às vezes o paciente chega com um papelzinho na mão e fala assim, doutor, eu fui ali na clínica ali embaixo, fiz um orçamento, aqui, tá aqui o orçamento, eu queria que o senhor fizesse para mim um outro orçamento,
não é assim que funciona, né? Então, a gente tem que explicar para o nosso cliente que o serviço que a gente presta na área de saúde, ele tem várias questões que influenciam, né, no custo, né, e na geração dos valores, né, de honorários pelo serviço. Então, eu sempre tentei explicar isso para os pacientes, para que os pacientes criassem, né, um respeito pelo nosso trabalho e valorizassem, né, essa contraprestação de serviço que ele nos faz ao nos pagar os honorários. Então, é um direito nosso, ao exercermos a odontologia no contexto privado, né, recebermos essa retribuição pelos serviços odontológicos que a gente está ali prestando ao nosso cliente. E na odontologia, a gente, né, não sobrevive no contexto privado sem esse pagamento que o paciente nos faz. Nós prestamos um serviço e o paciente nos faz, né, o pagamento, né, pelo serviço através de uma contraprestação, né, de um valor que será estabelecido como honorário pelo nosso trabalho. E, né, quando executamos esse trabalho com dignidade, com respeito, com valor, atendendo às expectativas do cliente, esse pagamento é sempre feito, né, na maioria das vezes, com gratidão, com consideração. Né? É muito ruim quando a gente se depara com clientes que querem receber o melhor tratamento, mas têm dificuldade em valorizar, né, o trabalho que a gente executa. Então, isso parte principalmente da gente criar uma cultura no nosso cliente de respeito ao nosso trabalho, de se identificar com a qualidade do que a gente faz, né, e com a valorização da profissão. E quando a gente fala valorização da profissão, passa pelos nossos conselhos de classe, pelo CRO, pelas instituições de ensino, toda a sociedade que pode contribuir, né, para um melhor respeito à nossa profissão. Por isso que a gente tem que zelar pelo nome da profissão, né, estar sempre fazendo o melhor para que nossa profissão seja socialmente respeitada e valorizada. Então, esses honorários, né, são direitos que nós, profissionais liberais, quando estamos trabalhando de forma autônoma, no nosso ambiente, do consultório, de uma clínica, nós estaremos recebendo. Né? O profissional que atua, por exemplo, como um servidor público, ele vai receber um salário. O profissional que atua de carteira assinada numa empresa, ele tem também seu salário. Aqui nós estamos falando de honorários pagos por pessoas físicas ou até mesmo jurídicas, mas diretamente para o profissional cirurgião dentista ou a sua pessoa jurídica, como honorário por um serviço prestado no contexto privado. E o que é ser profissional liberal? Né? Nós temos isso é um valor na nossa profissão, né? É um direito que nós temos, uma liberdade de convicção para que nós possamos exercer nossa profissão fazendo diagnóstico, planejamento, prognóstico, né, sobre aquilo que o paciente precisa e pode vir a desenvolver e realizar o tratamento dele, desde que nós possamos arcar com a responsabilidade dessas decisões, de tudo que a gente vai fazer, né? Então, o Código Civil está aí, nos dá o direito e os deveres perante o exercício do serviço, da prestação de serviços na área de saúde. O Código de Ética Odontológica estabelece também regras, direitos e deveres para que a gente exerça a profissão dentro desse campo liberal. Nem todas as profissões têm essa vantagem de ser profissional liberal. Nós temos, então temos que usufruir de forma positiva, de forma a resguardar também, né, a qualidade do que a gente faz e os nossos direitos. E o que é o profissional autônomo? É aquele profissional que atua, como eu disse, no seu contexto de trabalho, do consultório privado, particular, de uma clínica, exercendo de forma autônoma ali a profissão, sem um vínculo de emprego, sem ser funcionário, servidor de uma empresa, ou
seja um servidor público ou um servidor da iniciativa privada. Todo dentista é um profissional liberal, mesmo que ele não atue como um profissional autônomo. Então, eu, por exemplo, eu não sou, hoje, não exerço odontologia como profissional autônomo, porque eu não estou exercendo no consultório. Eu sou um servidor público, enquanto professor Doni Montes, eu sou um funcionário de uma empresa, né, que eu presto serviço para essa empresa enquanto colaborador, enquanto professor, mas eu não deixo de ser um profissional liberal, mas eu não estou atuando de forma autônoma. Então, é só essa lembrança dessas diferenças, porque isso é importante quando a gente vai caracterizar, né, os nossos vínculos, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma informação sobre o nosso trabalho, fazer uma declaração de imposto de renda, tantas coisas estão envolvidas. Então, todo profissional que trabalha por conta própria, em seu consultório, sem nenhum vínculo de empregatício, né, é classificado como profissional liberal autônomo, né? Eu sei que existem muitos profissionais que trabalham em clínicas privadas, em particulares, em clínicas e consultórios de terceiros, mas eles trabalham muitas vezes num regime precário, que não há ali uma vinculação empregatícia, ele não é seletista, não tem carteira assinada, ele é como se ele estivesse ali sublocando, né, o espaço para poder atuar. Então ele acaba, de alguma forma, se enquadrando como profissional liberal autônomo, né, embora ele não esteja exercendo aí a profissão a odontologia no seu espaço, mas ele estaria ali como se estivesse utilizando, né, uma cessão de espaço para que ele possa exercer a profissão. Então ele continua sendo um profissional autônomo nesse caso. E aí, vamos começar agora a falar os problemas advindos desse trabalho enquanto profissional liberal autônomo. Problemas e soluções, obviamente, né? Os honorários podem se tornar problemas se não forem, né, bem estabelecidos, se a gente não souber lidar com eles, né? Mas é uma solução. A gente vive, né, desses honorários. Só que muita gente confunde honorários, o que o paciente paga, né, como se fosse um salário, né? Então, principalmente aquele profissional que é o dono do consultório, ou que tem uma clínica e que está ali atendendo diretamente o seu paciente, o paciente paga os honorários profissionais pelo serviço que foi prestado a ele. Aí o profissional pega esse valor que o paciente pagou, coloca na carteira, coloca no bolso e sai para resolver sua vida, né? Passa no supermercado, passa no lugar e gasta esse dinheiro como se fosse dele. Então esse é um dos problemas, né? Um dos erros que muitos profissionais cometem, né? De confundir essa receita bruta que está entrando ali como honorários pagos pelo paciente, como se fosse um salário. E aí começa o problema, porque essa receita bruta que o paciente está pagando, né, os valores que entram ali no consultório como honorários, desse valor nós vamos mostrar, tem que sair o pagamento de uma série de gastos. E depois que vai ser ali apurado o valor que compete, né, a ser a remuneração pelo trabalho desse profissional, ser o seu prolabore, tá? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, discutir a composição desses honorários. O que leva o valor fechado ali do preço do serviço que nós vamos estabelecer para o nosso cliente enquanto honorário. Então, esse é o problema, e devemos ter muita atenção com ele. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, profissionais que montam consultório e não se atentam para esse detalhe da gestão financeira do consultório e começam, né, a misturar a sua vida financeira pessoal com a vida financeira do empreendimento, seja da clínica ou do consultório. Então, nós temos que entender que o dentista, nós profissionais, estamos administrando uma pequena empresa, às vezes até uma média empresa, né, dependendo do porte da clínica, que possui gastos fixos, gastos variáveis, e nós vamos ver o que são esses gastos,
de que forma que esses gastos se distribuem, nós vamos discutir aqui, né, quais são esses gastos, mas eles se classificam de forma básica em gastos fixos e gastos variáveis. Nós vamos ver o que é isso. E, além desses gastos fixos e variáveis, nós temos que lembrar que esse empreendimento, essa clínica, esse consultório, ele precisa de um reinvestimento, que quando eu resolvi montar ali, abrir o negócio, eu investi um valor. Depois, esse empreendimento, ele não vai ficar de eterno, existindo ali, sem algum reinvestimento. Os equipamentos vão depreciar, eu preciso reestruturar, né, a infraestrutura ali, melhorar minha recepção, minha sala clínica, mudar o layout do consultório, tem que inovar. Os equipamentos estão sendo modernizados, surgem coisas novas, surgem necessidades novas, então eu tenho que lembrar disso tudo. Então eu tenho que fazer um plano, um planejamento de reinvestimento também, né, no meu negócio, para que eu não fique ali só gastando os recursos, a receita bruta do consultório, e não guarde um valor para reinvestir, ou para pelo menos pagar o investimento que eu já fiz. Porque se eu começo a pagar esse investimento, depois, quando for necessário, eu consigo reinvestir nesse empreendimento. Então, nós temos que entender e fazer uma gestão financeira mais profissional do nosso negócio. O que são gastos fixos e o que são gastos variáveis? Essa definição é muito simples, né? Quando você fala que uma coisa é fixa, é uma situação que não varia, né? Fixo. São aqueles gastos que o nosso consultório, nossa clínica vai ter e que não vão ser multiplicados, não vão variar em função da quantidade de serviço que eu vou produzir. Se eu atender ali na semana 10 pacientes ou 50, aqueles gastos por esses atendimentos, ou 10 ou 50, serão os mesmos. Então, esse gasto, ele vai continuar existindo, mesmo se eu sair de férias. Então, esse é um problema que muita gente também esquece. O profissional começa a trabalhar, monta sua clínica, seu empreendimento, e vai trabalhando. O dentista tem por hábito trabalhar demais, né? Tem dentista que eu conheço que gosta de trabalhar até sábado à tarde. Tem gente que já vi dizer que até nos domingos já trabalha. Então, ele se torna quase que um escravo da profissão. E não tira um tempo para descansar, para sair de férias. Ele precisa se programar nesse sentido. Aí você pergunta para ele, mas por que você não tira umas férias? Ah, porque quando eu tiro férias, não entra nenhuma renda no consultório, eu tenho que pagar as contas do consultório. Aí você pergunta assim, mas por que você não fez um planejamento a médio prazo, de forma que você fosse guardando uma parte daquela receita do consultório, para que no mês que você se der o direito de sair de férias, os gastos fixos que não vão desaparecer, você possa pagar com essa receita que você guardou. Então, a gente tem que fazer uma gestão. Isso parece tão óbvio, é simples, mas, infelizmente, muita gente se esquece desse detalhe. E aí, não sai de férias, não descansa, morre de trabalhar, morre de pagar e reclama, às vezes, da profissão. Falta planejamento, na maioria das vezes. E os gastos variáveis são aqueles que vão, obviamente, variar em função da quantidade de serviço que eu estou produzindo. Então, por exemplo, o laboratório de prótese, os gastos com EPI, gastos com alguns materiais específicos ali para cada procedimento. Eu só vou gastar se eu fizer aquele procedimento. Eu só vou aumentar meu gasto com o laboratório de prótese se eu mandar um serviço para o laboratório. Então, são gastos variáveis. Eles só ocorrem na existência do serviço. Então, se eu sair de férias, eu, teoricamente, não teria que pagar nenhum gasto variável, a menos que eu esteja devendo algum desses prestadores de serviço aí que eu contratei, né, para fazer algum serviço ligado a esse gasto variável. Os gastos fixos,
já abordei aqui. Por exemplo, o nosso Prolabore, a remuneração que a gente vai nos destinar em função do exercício da profissão. Se eu sou dono do consultório, eu tenho que tirar ali meu Prolabore. O Prolabore vai compor a planilha de gastos fixos que eu tenho no consultório. A minha remuneração, eu vou estabelecer a minha remuneração. O ideal é que a gente estabelecesse uma remuneração fixa. Eu, por exemplo, estabeleci que inicialmente minha remuneração vai ser correspondente a 6 salários mínimos, por exemplo. Vamos chutar aqui. Então, eu preciso colocar na planilha de gastos fixos esses 6 salários mínimos que que irão compor a minha remuneração, o meu Prolabore que eu vou tirar. Também considera-se como gasto fixo o salário da nossa auxiliar, dos nossos colaboradores, os encargos trabalhistas delas, ou, inclusive, os nossos, que a gente também tem que pagar INSS, né? Previdência. Aí, algumas pessoas podem perguntar, qual previdência? Obrigatoriamente, a previdência oficial, o INSS, né? Todo profissional liberal, ele é obrigado a pagar 20% de INSS sobre a renda oferida até o limite do teto previdenciário, que hoje, salvo engano, é R$ 6.400. Então, nós temos que pagar 20% enquanto profissional liberal, até os R$ 6.400. Agora, se você oferir uma renda lá de 10 mil, você vai pagar INSS sobre 6.400. Isso é obrigatório. No passado, o que eu já vi acontecendo? Talvez alguns profissionais que têm mais tempo de serviço, que estejam me ouvindo aqui, possam lembrar disso. As pessoas falavam assim, até muitos contadores mal informados instruíam mal os dentistas sobre isso. Os contadores falavam assim, pode pagar o INSS sobre 2 salários, ou o próprio dentista falando, vou pagar só sobre 2 salários, sobre 3, depois, quando eu estiver próximo a aposentar, né, eu pago mais. Principalmente, antigamente, né, antes da reforma previdenciária, as pessoas pensavam assim. Hoje mudou tudo, né, mas aí ela colocava lá, pagava o INSS, que é lei, é obrigatório, todo mundo tem que pagar, colocava lá o INSS, pagava um valor pequeno, sobre 1, 2 salários, mas ele tinha uma renda, um prolabore, uma remuneração do consultório muito superior a isso. E ele, às vezes, informava, às vezes nem informava tudo, mas informava um valor maior para a Receita Federal, na declaração do imposto de renda, na declaração de ajuste anual ou no Carnê-Leão, que o dentista é obrigado todo mês a informar o Carnê-Leão, né, e já pagar o imposto devido mensal, né, do mês que passou. Então, eu estou aqui em abril, eu vou pagar os impostos devidos, enquanto profissional, pessoa física, né? Pessoa jurídica, na hora que eu emito a nota, eu pago os impostos. Aí, não vou entrar muito na questão dos impostos, senão a gente sai do objetivo da aula, mas em outra oportunidade podemos conversar mais sobre tributos. Mas, como pessoa física, o dentista é obrigado a pagar o Carnê-Leão mensalmente. A lei nos obriga. E aí, no ano seguinte, eu faço a declaração de ajuste anual. Nessa declaração, né, eu vou informar a renda do ano antecedente, né, informar todos os dados, CPF, nome de todos os pacientes, valores recebidos, tudo certinho. E aí, quando eu chegava lá, a Receita Federal recebia uma informação que a renda mensal média daquele profissional foi, de um exemplo, R$ 7.000. E ele estava pagando INSS sobre 1 salário, sobre 2. Então, o que acontecia? Havia um erro aí de pagamento previdenciário conforme a legislação. A Receita Federal cruzou os dados, notificou todos os dentistas, né? Isso aconteceu há uns 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, notificou todo mundo e deu um prazo aí para todo mundo comparecer lá na Receita Federal e fazer um acordo e pagar
Aí dividiu, fez parcelamento, pagar todo o valor de previdência que devia. Então, isso deu um susto enorme em muita gente. Então, eu estou falando isso, até fugindo um pouquinho aqui do assunto, para não perdermos a oportunidade de falar de algo que também é tão importante na hora da gente estabelecer, né, os valores nossos. Porque está aqui, ó, encargo trabalhista. Não é só o INSS, o FGTS da sua funcionária que tem que ser pago. É o nosso também, nosso INSS, tá? Então, é só para lembrar disso, porque na hora que eu for mostrar a tabela para vocês, tem lá, encargos trabalhistas, né, encargos previdenciários do profissional. Aí vocês vão falar assim, mas isso aqui eu não posso tirar, não? Não pode. Tem a legislação. É 20%, para o profissional liberal autônomo é 20%, né? Do INSS até o teto previdenciário, que é 6.400 atualmente. Todo ano o teto previdenciário sobe um pouquinho. Também são gastos fixos, aluguel, condomínio, né? Independente se eu estou trabalhando, atendendo um paciente ou 100, se eu estou de férias, final de semana, eu estou pagando aluguel, condomínio, da sala, né? Se a sala não for minha. Se a sala é minha, eu tenho, pelo menos, às vezes, uma despesa com condomínio, se eu tenho uma sala em um prédio comercial, isso também tem que ser contado. Estou dando só exemplos. Nós vamos ver depois na planilha, que eu vou disponibilizar para vocês, alguns outros exemplos de gastos fixos que vocês vão se deparar na vida profissional. Aí também entram impostos municipais, impostos estaduais, não só o imposto de renda federal, mas também outros impostos e tributos, né? IPTU, ISS, que é imposto sobre serviço de qualquer natureza, taxas municipais, taxa de alvará, licença, auto de vistoria de corpo bombeiro. Isso aí você pode ter certeza. Você, de tanto tempo você tem que renovar, todo ano você tem que pagar o ISS municipal, tem que pagar o IPTU, tem que renovar o alvará sanitário. Então, são gastos fixos que você vai ter com o seu consultório. E a gente tem que fazer previsão deles e provisão, né, de separar o recurso para poder pagá-los. Como gastos variáveis, já deu exemplo, os materiais odontológicos, que nós só vamos consumir em função dos procedimentos que vamos realizar, gastos com laboratório, os EPIs, que hoje eu fui rever a planilha, né, para mostrar, disponibilizar para vocês, e aí eu falei assim, gente, com luva do preço que tá, máscara do preço que tá, todos os EPIs, o valor que tinha na tabela antes não cobria nem sequer uma caixa de luva. Então, nós temos que, infelizmente, que estar sempre revendo os nossos valores, né, de gastos, para que a gente não esteja trabalhando e não tendo aí uma rentabilidade no nosso exercício da profissão, né? Eu conheço pessoas que administram tão mal o seu negócio que às vezes estão pagando para trabalhar. Não sabem nem sequer quanto gastam, né, o valor total dos gastos do consultório, e nem sequer quanto recebem. Porque eles misturam a vida financeira deles com a do empreendimento. Também gastos aqui com prontuários, materiais, de papelaria, né, receituário, são gastos variáveis, que à medida que eu vou atendendo, eu vou gastando, precisando comprar mais, fazer mais, pedir para gráfica, coleta de lixo especial. Aí algumas pessoas falam assim, mas tem a taxa mínima. A taxa mínima é um gasto fixo? É gasto fixo. Ok, mas principalmente as clínicas e consultórios que produzem muito resíduo, elas também têm um valor variável pela quantidade de resíduo que é produzido. Então, isso pode entrar também em gastos variáveis, mas você pode colocar em gasto fixo a parcela que é fixa desse valor de coleta especial. Ô, professor, Pode falar. então conta de água e luz também é parecido com isso aí, né? Isso. Conta Beleza. de água e luz, você sabe que todo mês ela vai chegar. Se você sair de férias, fechar o consultório um mês, sua conta de luz vai chegar. Ela não vai chegar no valor de R$ 400, R$ 500, como de costume. Gente, conta de consultório é pesada, porque você tem compressor, ar-condicionado, autoclave, olha o tanto de equipamento que consome energia, que consome água, né? A gente gasta muita água e muita luz. Então, os gastos, né, que são aí, no caso,
né, nós vamos dizer como é que eles classificam aqui. Os gastos com energia e luz são altos. Mas, então você tem vamos dizer, uma parte desse gasto, ela é fixa. Você pode estimar a média. Você já pode estimar uma média. Eu coloco esse gasto na planilha que eu vou disponibilizar para vocês. Aí alguém pode falar assim, mas se eu produzir mais, eu vou gastar mais energia. Sim, mas você pode calcular uma média para você colocar isso na sua planilha de gasto fixo. É mais fácil colocar essa despesa que nós vamos ter com energia na planilha de gasto fixo, você tem que fazer uma média mensal. Minha conta tem mês que vem 400, tem mês que vem 500, tem mês que vem 300. Então, vou colocar a média de 400, que é um padrão médio, para eu poder estimar essa despesa nessa planilha e poder calcular o custo da minha hora clínica. Afinal, para eu estar ali dentro, eu estou gastando energia elétrica, né? Vários tipos de energia, mas no caso estamos considerando energia elétrica. Então eu tenho que estimar. É mais fácil eu considerar essa energia, esse valor, essa despesa como um gasto fixo do que eu tentar encontrar qual o valor de conta de luz ou de energia que eu estou pagando para fazer uma resina. É muito mais difícil. Eu consigo, por exemplo, estimar quais são os gastos variáveis para fazer uma resina, para fazer uma extração. É possível. Eu posso, para fazer a resina, eu vou gastar as fosfóricas, vou gastar adesivo, vou gastar isso. Aí eu estabeleço um adesivo para mim dá para quanto tempo? Quantas resinas mais ou menos? Dá para eu estimar. Eu posso até às vezes errar um pouquinho ali na conta, mas dá para estimar quanto de gasto variável que eu tenho para produzir uma restauração. Isso é possível. Agora, se eu fosse colocar nessa conta todas as despesas que eu posso colocar como fixa, é muito mais fácil eu julgá-la como fixa e entender o custo, né, da minha hora clínica, que é o que nós vamos conversar daqui a pouquinho, mostrar para vocês, não sei se vocês estimam, né, vocês podem, às vezes, até chutar aí, quanto que custa, mais ou menos, hoje, uma hora clínica em um consultório, né? Se você ficar ali parado, de braço cruzado, de quanto que é o seu prejuízo? Vocês vão assustar. Eu não estou aqui para assustar ninguém, não quero, não é essa a minha intenção, eu quero que vocês entendam a importância de compreender esse aspecto e saber lidar com ele, para ter planejamento. Porque na hora que o profissional fala assim, eu vou cobrar baratinho, meus concorrentes estão fazendo barato, eu vou baixar meu preço, eu não vou cobrar isso, não vou cobrar aquilo. Será que você está pagando para trabalhar ou você está tendo um rendimento? Porque o problema é, como eu disse, muita gente se perde nessa administração, tá? Mas vamos chegar lá. Bom, por falar, né, os tipos de gastos, além deles se classificarem como fixos e variáveis, tem uma outra classificação que é importante vocês saberem, principalmente para quem vai se tornar pessoa jurídica, né? Por quê? Na hora de você fazer, né, conversar com seu contador, informar para ele todos os seus gastos, ele vai te perguntar qual parte desses gastos que são custos, quais que são despesas, quais que são investimentos. Isso faz diferença na contabilidade, principalmente para quem for pessoa jurídica, tá? O profissional que atua como pessoa física, cirurgião dentista, né, que pessoa física que exerce, trabalha como profissional autônomo lá no seu consultório, ele também é importante saber isso. Isso vai ajudar ele a ter visão de algumas questões que ele pode organizar. Mas é mais tranquilo se ele chamar tudo de gasto. Aliás, tem muita gente que chama tudo de custo, de despesa. Eu já vi muito lugar as pessoas falando assim, os custos fixos. Pode falar em custo fixo, não tem problema, mas na norma tem uma diferença entre custo e despesa, tá? Que nós vamos mostrar agora. O custo está relacionado com a produção daquele serviço que eu estou prestando. Se eu sou cirurgião dentista, o exercício da minha profissão, meu exercício profissional ali é fazer o atendimento odontológico, é fazer a restauração, o tratamento odontólogo, o tratamento ortodôntico, o implante, esse é o meu serviço. Então, todo gasto empregado na produção desse serviço ali, ele é classificado como custo. Ou seja,
A minha remuneração, meu prolabore, é um custo, porque eu trabalhei na produção daquele serviço. O salário da minha auxiliar é porque ela estava ali do meu lado. Sem ela, o serviço não teria sido produzido. O material odontológico que eu usei é um custo que entra, é um tipo de gasto classificado como custo. Né? Não misturem. Antes eu falei de gastos que podem se classificar em fixos e variáveis. Aqui são todos os tipos de gastos. Aí eu posso ter gastos que vão ser custos que sejam fixos e custos que sejam variáveis. Espero que não esteja confundindo vocês, mas isso aqui é importante, principalmente na contabilidade. Vocês vão entender. E existem, né, aqui entram como custos também, o aluguel do espaço, que está diretamente relacionado com o serviço que eu vou prestar, a água, a energia elétrica, laboratório, todos esses custos. Despesas já são aqueles gastos que eu vou precisar empregar para gerar receita e manter o meu serviço, manter um negócio. Por exemplo, eu vou contratar uma propaganda, uma empresa para fazer um plano de publicidade, marketing publicidade, eu vou contratar uma empresa para fazer uma detetização ali, uma faxineira para fazer uma limpeza no final de semana, uma empresa para dar manutenção preventiva nos meus equipamentos, os gastos com material de escritório, porque o material de escritório é do escritório, do consultório, ele não é um material odontológico empregado diretamente na prestação do serviço. Isso aqui é um pouco teórico, assim, mas é importante vocês terem clareza dessa diferença, tá? A coleta de lixo, o condomínio, tributos, são exemplos que eu coloco como despesas, tá? Mas se você quer misturar tudo, chama tudo de gasto. Aí, os custos, as despesas, coloca tudo no mesmo pacote. E a terceira classificação, né, a terceira possibilidade aí de gasto, são aqueles gastos chamados de investimentos. É aquele que eu vou ativar, né, ou empregar ali para um imóvel, um veículo, um equipamento, para um benefício a longo prazo, né? Ou vou comprar sala, né? Muita gente opta por não comprar uma sala, porque o investimento é muito alto. Uma sala hoje você vai pagar, às vezes, 300 mil numa sala, aí muitas pessoas falam, não, ao invés de eu empregar um capital tão alto em investimento, eu vou pagar o aluguel, que você paga mensalmente. Aí tem pessoas que falam assim, mas você vai pagar a vida toda. Mas tem muitas pessoas da área financeira que dizem que vale a pena você pagar o aluguel, ao invés de colocar ali um valor tão alto em investimento. Então depende da sua disponibilidade. Se você tem recurso disponível para investir, invista, né? Se você não tem, né, encontre outros caminhos. Agora tem um negócio que chama custo de oportunidade. Você tem sempre que verificar o que você pode fazer melhor com essa renda que você tem. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho 300 mil para investir. A melhor aplicação seria comprar uma sala clínica? Ou eu pego esses 300 mil e invisto em outra coisa que vai me dar um outro tipo de renda? Existem estudos, né, financeiros aí que mostram que o custo de oportunidade de você aplicar esse dinheiro, por exemplo, para comprar um imóvel, uma sala, nem sempre é vantajoso. Existem muitas vezes outras opções de aplicação que te trazem muito mais rendimento. E você pagar um aluguel não é prejuízo, segundo esses estudos. Isso, às vezes, pode ser questionado, né? Mas vocês podem buscar informação aí, que tem muita gente que prova que essa questão do custo de oportunidade vale a pena ser bem avaliado, tá? A gente tem que saber usar o dinheiro da gente, usar a favor nosso. O dinheiro tem que trabalhar para a gente, produzir renda para a gente também, né? Então, não podemos desperdiçar e nem fazer o dinheiro, amarrar o dinheiro, prender o dinheiro e deixar de fazê-lo, trazer um rendimento para a gente. Depois de classificar as possibilidades aí desses gastos, falar em custos, despesas, investimentos, eu vou falar agora diretamente, né? Chegamos ao ponto em que vamos
estabelecer aqui, falar um pouquinho de como que é formado o preço do procedimento que eu vou prestar para o meu cliente, né? Como que esse preço vai ser composto para que eu estabeleça os meus honorários ao meu cliente. E a gente tem que, antes de falar de como que esse preço ele é composto, a gente tem que entender que o preço, ele é uma estratégia. Ele, nas nossas mãos, se a gente sabe usar bem a forma de calcular esse preço a nosso favor, isso se torna uma grande estratégia em vários aspectos. Uma estratégia de marketing, uma estratégia de mostrar para o cliente um diferencial, mostrar qualidade, mostrar uma forma justa de você prestar um serviço para ele. Então, o preço, a gente tem que saber usar a nosso favor. Tem gente que coloca preços seguindo a média da concorrência. Inclusive preços muito baixos, às vezes, o que às vezes, muitas vezes, né, pode mostrar para a sociedade ou para outras pessoas, talvez uma certa insegurança com relação ao serviço que você presta. Por que o serviço está tão barato, né? Às vezes a gente recebe, graças ao trabalho do CRO, isso tem melhorado, mas de vez em quando a gente recebe, né, panfletinhos, que antigamente isso tinha muito mais, né? Recebia panfletinhos, aí nele vinha lá o preço de alguns procedimentos. Isso, primeiro, que tem que ficar bem claro, eu tenho certeza que todos vocês já sabem que isso é proibido, nós não podemos divulgar preço. Por quê? Primeiro, o preço, nós não estamos vendendo um produto que é igual para todo mundo, né? Dona Maria precisa de um tratamento periodontal que tem especificidades conforme a necessidade do caso dela. O número de sessões, o tipo de intervenções, o planejamento é único por paciente. Então, eu não posso, da mesma forma, a prótese, eu posso dizer que toda prótese pode custar a mesma coisa? Às vezes, a gente até tenta trabalhar meio tabelado, mas tem casos que existem especificidades que nos levam a diferenciar o preço do procedimento. Então, a gente tem que ter esse cuidado com relação a isso. Então, não pode... E tem vários outros aspectos. O próprio Código de Ética nos estabelece, né, e eu vou terminar hoje mostrando, né, nossa regra maior, que é o nosso Código de Ética Odontológica, que estabelece, né, o que a gente pode considerar na hora de pensar os nossos honorários, né? Existem critérios, vários, que inclusive muita gente às vezes desconhece. Então precisamos estar atentos ao nosso código de ética. Ele é muito importante e nos informa muita coisa. Então, não podemos divulgar preços, porque o preço é único dependendo do paciente, da condição que for atendido, dependendo do profissional, dependendo do material, dependendo de uma série de coisas. Então, o que nós temos que aprender a fazer? Calcular os nossos honorários, calcular os nossos gastos, os custos, as despesas que teremos ali com a produção do serviço, para que a gente entenda qual é o valor da minha hora clínica e qual que é o valor médio de um procedimento, considerando os gastos variáveis que eu vou fazer. E aí eu somo, por exemplo, se eu vou fazer uma prótese, eu preciso que o paciente venha no meu consultório 6 vezes. Então, em cada vez, ele vai ficar cerca de meia hora. Então, eu vou calcular, são 3 horas, em média, 3 horas. Quanto custa minha hora clínica? X. Então, X vezes 3. É o valor fixo da minha hora clínica. Agora, eu vou somar a esse valor, né, as minhas despesas com laboratório, com material de moldagem, com tudo que eu for empregar na produção desse serviço. Aí, todo mundo, às vezes, fala assim, beleza, então, gasto fixo, gastos variáveis, ok? Não. Eu tenho que considerar outros aspectos também aí, né? Por exemplo, o lucro. Nós vamos ver que a gente tem que pensar nesse aspecto também na hora de formar os honorários. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, resumindo, preço é uma estratégia. E o seu cliente, ele tem que perceber que ele está pagando um valor, um preço, mas ele está recebendo valor, ele está recebendo algo em troca que vale, que tem valor, que tem qualidade. Então, ele não tem que olhar, né, para aquilo e falar assim, eu estou pagando caro.
Não, estou pagando justo pelo serviço de qualidade que eu estou recebendo. É isso que vale a pena no exercício da nossa profissão, né? O preço, muitas vezes, a gente tem que considerar, além desses aspectos todos que eu falei, das nossas despesas, dos nossos custos, temos que considerar também quanto que o mercado está disposto a pagar para a gente. Se eu crio uma infraestrutura que vai ter uma despesa, um custo tão alto, mas tão alto, que o serviço vai ficar muito caro e que vai ficar inacessível a esse mercado, a essa sociedade, eu provavelmente não vou trabalhar. Então, eu tenho que planejar o meu negócio a ter despesas, custos que sejam compatíveis com o mercado onde eu estou atuando. Se eu estou atuando numa cidade de porte pequeno, atendendo uma população de um poder aquisitivo, né, que não é alto, eu tenho que adequar meu negócio a isso. Agora, se eu estou numa capital, atendendo um público classe A, é outra história. Eu posso adequar o meu negócio a ter despesas e custos mais elevados, porque eu tenho a capacidade de estabelecer honorários que sejam, que atendam, né, que garantam esses gastos mais altos que eu vou ter. Então, o preço também tem que ser entendido como um valor que o mercado está disposto a pagar pelo serviço que vai receber. Mas, né, os gastos que nós já estamos falando, os custos, as despesas, os investimentos, são a base para eu calcular esse preço. Eu não posso só olhar o mercado. Eu estou trabalhando numa cidade pequena, então a prótese aqui tem que custar X. Se eu trabalhar numa cidade maior, atendendo um público classe B, classe A, eu vou cobrar 10X. Não é só isso que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar os gastos que eu tenho aí na minha planilha de despesas, né, de custos. E, né, como eu já disse, a maioria dos profissionais não sabe estabelecer corretamente os preços dos seus procedimentos. Um dia, quando ele abriu o negócio, ele estabeleceu preços, muitas vezes, ligando para o colega, falou, ô fulano, fala aqui, quanto que você está cobrando para fazer uma extração de dente unireticular, dente multireticular? Aí você pega uma tabela, você viu na internet, gente, você tem umas tabelas que são valores de referência para convênio. Eu já vi muita gente pegando tabela de referência para convênio e querendo usar no consultório. Aquela tabela, ela é, assim, muito distante da nossa realidade, das despesas e dos custos de um consultório, se você for se basear só nela, mesmo que ela seja atualizada. Então, nós temos que conhecer nossos gastos para que a gente estabeleça os nossos preços, né? Então, nós não podemos nos basear só na concorrência, só no valor de mercado. Claro que eu tenho que considerar. Não adianta eu querer, eu vou colocar só meus preços e não estou nem preocupando com a concorrência. Você também tem que estar antenado com o mercado, porque de repente, né, você fica um pouco fora dessa realidade. Mas não é considerar só isso. Então, a gente tem que ter um equilíbrio e conhecer as nossas despesas, nossos custos, porque senão você se perde. E aí, o seu concorrente que está usando material de pior qualidade, que não teve a mesma formação que você, que não valoriza, né, os colaboradores que trabalham com ele. Então, as despesas e os gastos, os gastos de seu concorrente são menores. Ele consegue trabalhar com uma tabela menor. Agora, você que já fez muitas pós-graduações, que é diferenciado, que está sempre comprando material de qualidade, investe em livros, em cursos, faz congresso, isso não faz a diferença? Então, a competência do profissional tem que ser considerada na precificação aí, na hora de você fazer essa planilha, tá? Bom, gente, de forma muito resumida, viu? Essa seria a fórmula para a gente estabelecer o preço final aí, né? Os nossos honorários do procedimento, né? Eu preciso considerar, né, os gastos fixos, né, por hora,
considerando aí, vamos dizer, o custo da minha hora clínica, quanto que eu estar ali atendendo naquele momento me custa, pagando todos os gastos fixos. E para eu fazer aquele procedimento, eu gasto quantas horas? 3 horas? Ok, então são 3 horas clínicas que eu vou colocar aqui nessa soma. Aí é uma prótese total? Quais são os gastos variáveis desse procedimento, desse serviço? Laboratório, material de moldagem, aí você coloca aqui, e uma margem de lucro, tá? Nós precisamos estabelecer também esse lucro. Ele é importante, e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Como eu já disse, o preço dos nossos procedimentos, eles têm relação com um monte de coisa que a gente está conversando. Com os nossos gastos, com o mercado onde a gente trabalha, com o conceito nosso profissional, com a formação, com o tipo de material que eu utilizo, né? Então, com o valor agregado à marca da minha clínica, quanto eu empreguei para criar aquela marca, aquele nome, aquela clínica, qual o valor do meu nome, a minha reputação profissional, o que eu fiz durante esses mais de 20 anos aí, dentre graduação e exercício profissional, chegando hoje, será que não tenho um valor? Então, gente, cuidado, para a gente não se desvalorizar, né, e não fazer igual essa cabaninha aí, que estava muito atrevida, né, a se valorizar, querendo se passar aí, né, por uma grande marca. Então, nós temos que também considerar esse aspecto, né, na hora de definir os nossos honorários. Algumas perguntas importantes, né, que muitas vezes a gente se esquece de fazer. Qual que é o valor correto que eu devo cobrar por um procedimento? Não é, como eu disse, o valor de mercado só. Eu tenho que ter uma base, conhecer um pouquinho a realidade onde eu estou, o meu público, né? E quanto que custa a minha hora clínica? E aí é isso que eu vou mostrar nessa tabela que eu vou disponibilizar para vocês. Essa informação é fundamental, que dependendo do custo da minha hora clínica, eu vou falar assim, opa, peraí, eu tenho que rever tudo na minha profissão. Eu tenho que rever a minha forma de trabalhar no meu consultório. O meu consultório está me exigindo um valor fixo, diário, que eu não estou produzindo. Ou seja, no final do mês, eu estou ficando no prejuízo. Então, eu tenho que entender, responder essas perguntas para ser, né, assertivo aí no meu exercício profissional. Então, um passo a passo, né, para que eu chegue ao preço final, contemplando todos os gastos que eu terei aí, né, para produzir o serviço e também a margem de lucro que eu me programei. Essa margem de lucro, eu volto a falar naquela estratégia de preço. Ela é uma estratégia, né? Eu tenho os gastos fixos e variáveis. O meu Prolabore, a minha remuneração já está embutida no gasto fixo, ou seja, eu já estou tirando meu salário. Mas eu preciso ter uma margenzinha de lucro para que eu aplique, reinvista no consultório, para que no final do ano eu possa fazer uma estratégia de marketing, de publicidade, de mandar uma lembrancinha para o meu paciente, fazer algo diferente para distribuir um lucro entre os sócios da clínica, algo que eu possa ali usar ou reaplicar no meu negócio. Então, essa margem de lucro é importante. Claro que não é uma margem de lucro igual o comerciante às vezes vai usar. A gente tem que usar bom senso nisso. É a estratégia. Ela tem que ser a nosso favor. Então, primeira coisa, nós vamos fazer isso na tabela daqui a pouquinho juntos. Listar todos os gastos fixos do consultório. Tudo que eu tenho de gasto fixo, coloco na tabela. Né? E determino quantas horas que eu trabalho por dia, quantas horas que eu trabalho por mês. Que eu vou calcular o custo clínico diário e o custo clínico, né, por hora também, para eu ter noção quanto que eu tenho que produzir por dia e por hora. Então, eu preciso saber quantas horas que eu trabalho num dia, semanalmente, num mês e assim por diante. E aí eu vou dividir o valor total desses gastos fixos mensais, que eu vou calcular inicialmente, pelo número de horas que eu estarei trabalhando. Aí,
no mês, né? Aí eu vou achar o valor da minha hora clínica. Vocês vão ver na tabela daqui a pouquinho. Isso é simples, parece uma conta difícil, mas é super simples. E a planilha que eu já vou liberar para vocês, ela é já programada com as contas prontas. Você só coloca lá, quanto que eu vou pagar? Você está pagando de aluguel? 2.000, você já coloca lá, 2.000, a tabela automaticamente já gera o valor da hora clínica em função desse gasto que você atribuiu ali, tá? É importante que você, para encontrar o preço final do seu procedimento, acrescente também os gastos variáveis por procedimento e a margem de lucro esperada, né, com aquele procedimento que você fez. Isso, o lucro é importante para você se remunerar do capital que você inicialmente investiu, para reinvestir no próprio consultório, né? O equipamento vai depreciar, você tem que ter uma margem ali para você reinvestir, você não tirar dinheiro do seu bolso, dinheiro que você poderia utilizar de forma de interesse, outros interesses pessoais, para aplicar tudo no seu espaço de trabalho. Né? Você tem que saber começar a fazer essa gestão diferenciada das coisas. Então, ou seja, é necessário a gente contemplar o lucro na formação do preço, claro que de forma justa, honesta, tá? Para que o nosso empreendimento consiga também sobreviver no mercado, tá bom? Eu já disse também, Prolabore é o salário, né, que nós, proprietários ali da clínica, do consultório, vamos nos conceder, né, pelo nosso trabalho ali, pela gestão do consultório, pelo atendimento que a gente faz. Aí pode separar Prolabore para o sócio, o proprietário, a remuneração do dentista que trabalha, então a hora clínica que eu trabalhei eu tenho remuneração específica, então cada um vai fazer a gestão conforme sua necessidade e sua realidade. Isso, o Prolabore, é realmente o que vai sobrar para o dentista, porque os honorários que o paciente paga é a receita bruta. Aí, dessa receita, eu vou pagar todas as contas, e dentre elas, o meu Prolabore, ou a minha remuneração pelo meu trabalho clínico. Né? Então, a mão de obra é a remuneração que eu tiro ali, e ela tem que estar compondo o meu gasto fixo, porque senão eu não vejo esse dinheiro depois. Eu vou estar pagando tanta conta, misturando as coisas, que aí eu começo. Ah, não, eu tenho que pagar uma conta pessoal, mas meu cartão está vencendo, mas aí eu vou tirar o dinheiro da clínica, do consultório, sem saber de que forma que esse dinheiro se decompõe, né? Para que ele pague todas as despesas e custos que o fizeram ser gerado, tá? Então, a gente deve sempre incluir a remuneração como um custo fixo do consultório, e nós vamos colocar na planilha. Como eu disse, a receita é toda a soma de dinheiro que os pacientes pagam ali, né? Pelo número de procedimentos que eu fiz, pela quantidade de procedimentos, multiplicado pelo valor de cada procedimento, pelos preços finais. Então, essa é a receita bruta do consultório. E, mais uma vez, não enxergue essa receita bruta como sua. Ela é do consultório. Você vai tirar parte dessa receita para o seu Prolabore, ou a sua remuneração. O problema é quando há um desequilíbrio, né? O ponto em que você gasta mais do que tem em receita, ou está 0 a 0, né? Então, o ponto de desequilíbrio é quando você está ali no limite, gastando a mesma coisa que produz de receita. Tem muita gente que está trabalhando assim. E, gente, não é que a odontologia está difícil, não. Mercado está aí. Não está saturado. É um mito falar que está saturado. Tem espaço. Você só tem que saber se qualificar, se diferenciar e planejar o exercício profissional. Se você planeja como que você vai exercer a profissão, você vai encontrar uma forma boa de trabalhar. Por quê? Se não valesse a pena, não teríamos tantos profissionais que estão aí exercendo tão bem a profissão, tantos estudantes querendo ser cirurgião dentista. Então, tem alguma coisa aí que falta a gente, às vezes, aprender a fazer gestão. E nós pouco aprendemos de gestão no contexto para o exercício profissional como autônomo na graduação. Aprendemos muito pouco. Por isso que eu sempre digo, recomendo a gente fazer cursos, estudar mais sobre gestão. Por exemplo, eu busquei fazer uma pós-graduação, um MBA em gestão em serviços de saúde, para aprender um pouco mais. Tive que aprender a estudar matemática financeira, contabilidade, um monte de coisa, mas são coisas que eu aplico no meu dia a dia, que me tornam mais capacitado para fazer a gestão do meu consultório.
hora remunerada, né, é a hora que eu estou ali dedicando a meu paciente, seja no atendimento ou aguardando o paciente que não foi, a primeira consulta do paciente, né? Então, esse momento é remunerado. É remunerado por quê? Porque eu estou tendo despesas com esse momento ali, eu estou tendo custos. E se eu não produzir renda nesse momento, essa renda, né, esses custos, essas despesas, vou ter que pagá-las. Vai ter um momento em que vou ser cobrado por elas. Né? Então, esse momento em que eu fico ali esperando o paciente, gente. Quantas vezes o paciente está lá marcado, e aí o paciente não comparece? Aí o paciente depois fala, eu esqueci. Por isso que a gente tem que criar estratégias, por exemplo, de sempre, na véspera, mandar uma mensagem para o paciente, pede a secretária. O consultório tem que ter um celular próprio do consultório, um WhatsApp, para mandar uma mensagem, falar, olha, estou passando aqui para te lembrar da sua consulta amanhã, do seu atendimento odontológico, lembra uma hora antes, está chegando o horário. Isso não te custa nada, ou quase nada, e te traz um benefício do paciente comparecer, porque uma ausência do paciente é prejuízo para você. O ideal seria que a gente até estabelecesse, pactuasse com os nossos pacientes, que caso ele não desmarque sem aviso prévio, ele teria que pagar um valor, né, de hora clínica. Inclusive, eu já passei por uma situação até bem interessante, uma vez, no consultório, atendendo uma pessoa mais instruída, ela não conseguiu desmarcar, porque teve um contratempo, não conseguiu desmarcar com antecedência, e faltando, assim, poucos minutos para o horário dela, ela me mandou mensagem dizendo que, pedindo desculpa, dizendo que não conseguiria comparecer, que não conseguiu desmarcar com antecedência e que eu ficasse tranquilo que ele, na próxima consulta, iria pagar o valor da hora clínica, que eu ficaria parado o aguardando. Ele foi consciente e me disse isso. Essa pessoa é uma pessoa que ele também é profissional da área de saúde e ele entende, né, o quanto é ruim você ficar parado ali de braços cruzados esperando um paciente. Por quê? Porque eu estou pagando, né, para estar ali parado, de braço cruzado. E não é pouco, vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Nós temos que, mais algumas perguntas, já fiz 2, mais 3 aqui, né? Porque não basta só saber o custo da minha hora clínica, tá? Tem outras coisas que a gente pode estar pensando aí. Um grande dilema das pessoas, cobrar ou não cobrar por uma consulta odontológica, né? Muita gente se pergunta. Eu sempre digo, não existe regra, né, que sirva para todos. Eu não tenho resposta. Vai da sua realidade, vai da sua percepção, vai do mercado que você está atuando, do local, do seu cliente, do seu público, vai de como o seu conceito profissional. O ideal seria que nós cobrássemos, porque é um atendimento, é uma prestação de serviço, é uma consulta, né? O ideal seria que cobrássemos. Mas tem muita gente que, infelizmente, pela cultura da sociedade, se sente um pouco constrangido em estabelecer esse valor para os pacientes, ou às vezes tentam e encontram certa resistência do seu paciente. Né? Muitos estudos já foram feitos e os próprios pacientes, às vezes, relatam, né? Eu não gosto quando o dentista cobra. Mas por que ele vai em outro profissional de saúde e ele paga uma consulta? Não é? Então, assim, gente, eu acho que a gente tem que ir, aos poucos, tentando mudar essa cultura e tentando sempre nos valorizar enquanto profissional de saúde. Né? Nós estudamos para fazer uma boa consulta. Nós não fazemos orçamento de conserto de carro, não. O conserto de uma máquina de lavar, né? É diferente. Então, eu estou tratando de vida, de saúde. Então, a gente tem que valorizar esse momento. É uma anamnese bem feita, um exame clínico que considera a anamnese, exame físico, muito bem conduzido. Você não consegue fazer um bom exame clínico para fazer um bom diagnóstico, fazer um planejamento adequado, explicar tudo para o paciente com menos de, pelo menos, uns 40 minutos. É impossível. Eu, quando trabalhava, eu gastava muito mais do que isso. Então, a gente tem que
quando trabalhava no sentido assim, quando exercia a profissão no consultório, né? Trabalhando, eu continuo e muito. Mas a gente tem que entender isso. Outra coisa, convênios. Não vou entrar nem muito nessa seara de convênios hoje, né? Senão nós vamos ficar aqui até meia-noite falando. Mas tem muito convênio que não paga pra gente nem o valor da hora clínica naquele momento que a gente está atendendo o paciente pelo convênio. Então a gente tem que saber, o valor que o convênio está me pagando é suficiente para cobrir os gastos, todos os gastos do procedimento que eu vou fazer? A gente tem que pensar muito nisso. Né? O CRO tem aí uma batalha, uma luta, tentando, né, melhorar a questão dos convênios, credenciamentos, mas, infelizmente, tem muitos que exploram os dentistas. Tem vantagens? Eu sempre digo que existem vantagens. Você está ficando conhecido, você atrai mais clientes, e o paciente que vem pelo convênio, às vezes, traz um outro cliente particular. Tem vantagens, mas tem muitas desvantagens. Os honorários são baixos, a questão das glosas, né? O procedimento, você faz o procedimento bem feito, o convênio glosa, o procedimento não te paga, porque acha que tem alguma coisa lá que não foi adequada. Você demora a receber. Então, tem muito problema. Não vou nem gastar mais tempo com isso, mas você tem que avaliar, colocar na balança, né? Custo-benefício disso tudo. E, né? E o valor da sua hora clínica, que você fica parado ali. Parado sem atender o paciente, parado esperando o paciente que não foi. Né? Aí muita gente fala assim, eu prefiro atender recebendo pouco pelo convênio do que ficar parado. Ok, mas faça contas. Porque quando você fica parado, você está pagando só vamos dizer, os gastos fixos. Quando você vai atender um paciente recebendo muito pouco pelo convênio, o valor que você recebe paga pelo menos o gasto fixo e mais os gastos variáveis. Porque quando você vai fazer o atendimento, você tem gasto variável, não é só gasto fixo, não. Então, você tem que pensar todos esses aspectos na hora de definir se vale a pena ou não atender pelo convênio. Né? Eu estou aqui preocupado um pouquinho com a hora, para não ficar cansativo para vocês, mas eu vou mostrar a tabela para vocês agora, a planilha. Né? Parei aqui nesse momento, em que eu vou mostrar essa planilha e vou disponibilizar a planilha para vocês, pelo Drive aqui, eu vou mandar o link, né, no chat para vocês. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui, ó. Olha, que bacana. 104 pessoas aqui nos assistindo. Então, essa é uma planilha, né? Espero que todos estejam conseguindo visualizar. Está pequenininha aqui, mas para enxergar ela toda. Mas eu vou mandar para vocês todos agora. Vou disponibilizar o link. Mas eu quero explicar, gente, que essa planilha, ela, assim, é uma planilha simples que eu fiz aqui. Claro que vocês vão adequar a realidade de cada um de vocês, né? Tem pessoas que não vão pagar aluguel, tem pessoas que vão trabalhar numa sala emprestada, ou da família, ou já compraram, então você vai adequar. Não preciso disso? Exclui essa despesa, esse gasto, retira, ou acrescenta outros gastos. Eu vou mandar a planilha para vocês vão abrir desse jeito. É o formato que vocês vão abrir pelo Drive. Aí, quando vocês forem baixar, vocês cliquem aqui, ó, arquivo, aí põe para fazer o download e põe para abrir em Excel. Aí você consegue, aqui, ó, formato Excel, aí você salva no seu computador, tá bom? E aí, no seu computador, vocês brinquem com ela. Não mexam nela aqui, porque senão vocês vão atrapalhar outras pessoas poderem baixar. Tá? Se alguém não conseguir, só me falar, me mandar mensagem, eu vou colocar no final meu e-mail. Se não conseguir, pode me mandar e-mail que eu disponibilizo a planilha para vocês, tá? Então, a planilha eu já configurei, né, de forma que eu posso, aqui, ó, em cada célula, né, colocar o valor do item que eu quero. Quanto eu vou pagar de aluguel? Por exemplo, R$ 1.500. Na hora que eu faço isso, a planilha já está programada a gerar o valor do aluguel, quanto que ele, dividindo pela quantidade de horas no mês que eu trabalho, então o aluguel é mensal, 1.500. Então, dentro do mês, eu calculei aqui a média de 180 horas. Aí você vai adequar a sua realidade. Eu trabalho 200. Ok, coloca dividido por 200. Aí você coloca tudo dividido por 200. Aí já vai vir aqui, ó, quanto que vai ser. Aí você coloca aqui 200, aí você coloca B2 dividido por 200. Aí você já programa lá 200. Aí já vai sair
quanto que o aluguel corresponde do seu gasto por hora. Por dia. Ou seja, você pagando um aluguel de 1.500, você está pagando R$66 por dia de aluguel. Aí você vai fazendo isso para cada coisa. Para a gente não perder tempo, eu já preenchi uma aqui, ó. Preenchi ela toda, pronto, uma mágica. Está toda preenchida. Então, observem. Eu coloquei aqui, ó, aluguel, condomínio, 1/12 de IPTU. Ah, Carlos, mas a gente paga IPTU uma vez por ano só. Ok, mas quanto que você paga de IPTU? Aí eu pago R$400 de IPTU. Então, divide 400 por 12 e coloca 1/12 aqui, que é o valor mensal que você vai estabelecer nessa planilha, tá? Salário do secretário, se é salário mínimo, aí os encargos, INSS, FGTS, da secretária. Ah, eu vou ter também uma faxineira, que vai, no final de semana, a cada 15 dias, fazer uma faxina, limpar lá, né, no sábado à tarde, para deixar o consultório brilhando, bonitinho. Eu tenho que pagar o contador, né? Do escritório, gráfica, né, produzir receituário, prontuário, tem um gasto que eu vou ter, não é todo mês, mas quando faz, aí você pagou R$600 a cada 6 meses, então dá uma média de 100 por mês. Esses valores, gente, são sugestões, vocês vão colocar o que vocês quiserem. Colabore, é o seu salário, a sua remuneração. Quanto que você vai receber por mês que você quer se estabelecer? Ah, eu quero receber 6 mil, ok, 6 mil, mas você tem que somar nesses 6 mil o proporcional para você ter férias e 13º. Então, você não vai colocar 6 mil de prolabore aqui. Você vai colocar 6 mil mais 1/12 de férias, mais 1/12 de 13º. Entendeu? Aí você coloca um valor de prolabore. Eu coloquei aqui um exemplo de R$8.000, contando aí um valor para que você tenha direito a um mês já ter um valor de reserva para tirar férias e para ter um 13º no final do ano, se você quiser. Se você não quiser, tira esse valor. Coloca só o seu salário mensal, né? Vamos dizer, o seu prolabore mensal. Encargos do prolabore, aí é o INSS, o 20% sobre o valor que você recebe, né? Que você tira para si. Reais de limpeza, manutenção, gastos, despesas com congresso, livro, curso, você tem que estar sempre atualizado, você tem que fazer uma provisão desse valor, para você ter esse valor depois, para você falar assim, não, eu tenho uma renda aqui todo mês de R$200 que eu posso aplicar nisso, então eu posso comprar um livro, eu posso assinar uma revista, eu posso fazer o que for preciso, porque eu tenho um valor específico que eu reservei para isso, tá? E algumas taxas municipais, alvará, auto de vistoria, um monte de taxinha que você tem que pagar, tem um valor, né, que é mensal, tem valores que são semestrais, anuais, então você faz uma média aí. Internet, telefone, né, hoje em dia tudo é internet, vai tirar nota fiscal pela internet, você tem que ter, então, uma internet boa, veloz, no consultório, o paciente às vezes quer chegar na recepção, quer usar o Wi-Fi, né, então você tem que ter internet, tem que ter telefone fixo, telefone celular, né? Então, você tem uma despesa com isso. Né? Eu coloquei aqui R$200, talvez R$200 nem dê para isso. CEMIG e Copasa, né? Somando os dois aí, Copasa aqui em Minas, CEMIG em Minas, né? Energia e água, esgoto e luz. Aqui é uma coisa que eu quero explicar. Deixa eu subir a tela aqui. Vocês já estão vendo aqui o valor, né? Já estão assustando. Bom, depreciação do consultório. Gente, esse valor de depreciação, você vai pegar os equipamentos que você comprou. A cadeira, o mocho, o raio-x, a autoclave, tudo que você comprou de equipamento. Deu quanto? 40 mil. Ok. Esses 40 mil, esses equipamentos, eles ao longo do tempo vão ter que ser trocados, eles vão depreciar. Existe uma tabela oficial de depreciação de tudo. Em quanto tempo que um computador deprecia? Você olha na tabela lá que fala. Eu coloquei aqui uma estimativa de 7 anos. É um tempo de depreciação dos nossos equipamentos, tá? Aí, você não vai dividir os 40 mil por 180 horas. Você vai dividir pela quantidade de horas que você trabalharia ou vai trabalhar em 7 anos. Por isso que essa conta aqui é diferente. É 15 mil horas, tá? Então, e o valor de depreciação não está somado aqui nesse total aqui, ó. O valor total do investimento dos equipamentos não está somado aqui, senão esse valor ia ficar muito alto, tá? Eu só considero a fração dele, por exemplo,
Por hora de equipamento, se eu gastei 40 mil, em média, eu estaria pagando R$ 3,40 por hora desse equipamento, tá? Bom, aí eu tenho que considerar formação profissional, vou fazer uma especialização, despesa com alimentação, eu vou ter que pôr uma água, um cafezinho no consultório, um cafezinho, uma fruta para, de vez em no intervalo, o dentista auxiliar, comer, uma bolachinha, um pãozinho com manteiga, né? Isso é bom. Você não pode ficar só trabalhando, tem que se alimentar, ter alimentação saudável. Então, uma despesa, transporte seu, né, da secretária, né, você não vai a pé para o consultório, você mora em cima do consultório, é outra história, né, despesas com vestuário, você vai ter que comprar roupa branca, você vai ter que comprar pijamas cirúrgicos, você vai comprar uma série de coisas, EPI, geralmente gasto variável, tá, mas eu coloquei aqui uma média fixa aí de gasto de EPI, sabe, por quê? Na verdade, é para a gente estimar com mais facilidade os gastos fixos, porque é difícil, porque tem EPI que eu utilizo para mais de um procedimento, tem EPI que é por procedimento, como é uma luva, por exemplo. Então, eu coloquei com a média, mas você pode tirar, não, eu não concordo que EPI é gasto fixo. Sim, ele não é gasto fixo, mas você pode colocar ele aqui, uma média de EPI, seu, do auxiliar, do pessoal ali. Hoje nós estamos gastando muito mais de 300, né? Se for olhar o preço que está a caixa de luva. Então, eu coloquei uma média baixa. O restante, o excesso, você joga como gasto variável, tá? Taxa bancária, porque o consultório, a clínica tem que ter maquininha de cartão, tem que ter conta em banco, né? Hoje o paciente paga muito com Pix, paga com cartão. Então, a gente paga taxas bancárias. Então, gente, observem para vocês verem, né? Olha aqui, no mês, sem contar a depreciação de equipamento, nós estamos tendo, com essas contas aqui que eu fiz, de gasto fixo, mais de R$17 mil. Por dia, isso aqui, ó, a última coluna é por dia, R$784 de gastos diários, gastos fixos diários. Então, se um dia eu adoeci e não fui trabalhar, o consultório ficou parado, olha o valor do prejuízo. Por hora, o paciente faltou nessas contas aqui R$98 por hora. Ou seja, uma hora que eu fico parado, eu estou pagando para trabalhar R$98 para estar de porta aberta. Gente, isso aqui é só uma forma de vocês pensarem, de vocês refletirem sobre essa situação de colocar numa planilha os custos, as despesas, os investimentos. É para vocês aprenderem, a gente tem que fazer conta. E essa forma aqui de fazer é muito prática, porque você já faz as programações, faz tudo certinho. Então, é interessante, tá? Mas é uma sugestão. Ah, não gostou? Apaga, faz de outro jeito, faz no papel, faz na calculadora. Mas quem quiser, eu vou salvar. Vou colocar aqui. Deixa eu gerar o link. Link copiado. E agora eu vou colocar o link aqui no chat, para quem quiser, tá? Vocês só me falam se conseguiram baixar, tá? Alguém só me dá o ok se conseguiu baixar, que aí, para eu ficar tranquilo aqui. Tá? Alguém só me fala se deu certo. Se deu acesso aí, que eu acho que eu programei de forma que vocês conseguem baixar. Aí lá, gente, vocês vão clicar aqui, ó, em arquivo, né? Fazer o download em Excel, tá? Outra coisa. Ah, Carlos, como é que eu vejo aqui tá em branco? Ah, já tem muita gente entrando. Em branco, modelo base. Aqui embaixo, ó, no cantinho embaixo, esquerdo, modelo base. Clique em modelo base, tá essa que não tem valores. Vou até apagar os 1.500 que eu uso aqui, ó. Pronto, modelo base. A que está preenchida, como exemplo, suposição, tá aqui, em planilha 1. Tá? Aí vocês cliquem no modelo base que vocês vão conseguir, ok? Beleza, obrigado. Matheus disse que baixou, então tranquilo. Daiane também. Então, tranquilo. Gente,
Então, tá aí disponível para vocês, façam bom uso, tá? A minha intenção é que vocês tenham aí a oportunidade de brincar com essa planilha, brincar não, profissionalmente, né? De mexer e aprender a usar, né? De forma a calcular o valor da sua hora clínica. Beleza, gente? Então, eu sei que já estamos aqui nos alongando na hora, mas eu quero só terminar rapidamente mais alguns slides aqui para concluir para vocês, tá? Estamos acabando, viu, gente? Mas rapidinho, 10 slides aqui, a gente conclui. Então, fizemos essa reflexão, esse pensamento crítico em relação à questão financeira. Agora eu quero listar para vocês, rapidamente, alguns pontos que nós devemos considerar na fixação de honorários, né? Na hora que a gente estabelece o valor, além de pensar em tudo isso que a gente já falou, o que mais que a gente tem que pensar, né? O patrimônio e o capital que eu utilizei para abrir o meu negócio, minha clínica, meu consultório, os recursos para cobrir depreciação desses equipamentos, por isso que eu coloquei lá na planilha, né? Eu tenho que pensar em pecúlio para reforçar a minha aposentadoria. Pecúlio é o valor, dinheiro, né? Gente, eu não falei aqui, não coloquei na planilha de gastos fixos só o previdência oficial que eu coloquei, mas uma sugestão que eu dou é pensar também em previdência privada, viu, gente? Previdência complementar. Infelizmente, a previdência oficial do Brasil, nós somos obrigados a pagar, mas, infelizmente, diante das reformas previdenciárias que têm acontecido, nós não vamos nos manter na aposentadoria só com essa previdência. Então, a gente tem que pensar na previdência complementar, viu? Pensem nisso. Eu não vou entrar nesse aspecto, senão a gente gasta muito tempo. Se quiserem, depois a gente aborda isso em outro momento, tá? Mas é bom considerar lá no valor dos nossos honorários também, né? Obviamente, você vai colocar lá o valor mensal que você vai investir em previdência privada, e aí, para cada hora clínica, um pequeno valor vai ser acrescido. Parte dos honorários, então, vai ser aplicado em previdência privada, não apenas a oficial, né? A outra eu falei mais reforçar a aposentadoria da oficial, aqui da previdência privada. Seguro saúde é importante, a gente tem um seguro saúde também, porque a gente pode adoecer, pode precisar de licença, afastamento, né? Então é interessante ter um seguro. Existem seguros que nos protegem com relação a isso. Coloque isso nos seus honorários. Descanso semanal remunerado, né? Procure descansar pelo menos 2 dias na semana, sábado, domingo, de ter a cada 3 meses de trabalho, pelo menos uns 15 dias de descanso. Isso é fundamental, senão a gente adoece. A gente fica ali só trabalhando, só pensando em trabalhar e acaba não tendo qualidade de vida. Então, com planejamento, você consegue. É só colocar isso na planilha. Que aí, no dia que você está de folga, a planilha já fez a previsão daquele valor. Investimento em atualização científica, sempre estar atualizado, fazer cursos, pós-graduações, e se qualificar, porque o mercado exige isso de você. Férias, fundamental, já falei. Reservar para 13º salário, né? Porque é bacana, né, gente? Você chegar em dezembro, ter o salário natalino ali, né? Além do valor que você já recebe no mês de prolabore, você tem um adicional ali para você falar assim, não, eu vou poder comprar um vinho, uma ceia de Natal diferente, porque eu tive um 13º, que eu estou me pagando, tenho direito. Então, isso é muito prazeroso. Manutenção do consultório, não esqueçam de colocar, né? Então, você fazer manutenção preventiva é mais barato do que corretiva, do que esperar o equipamento seu depreciar totalmente, você tem que parar, porque o problema, quando o seu aparelho quebra, seu autoclave quebra, você para de produzir. O gasto fixo continua. E você não entra com renda. Então, é preferível você fazer manutenção preventiva, contratar uma equipe de profissionais que te dê garantia desses equipamentos funcionarem da melhor forma possível, sem problemas, né? Então, vamos pensar nesses aspectos. E nunca deixar de fora o seu prolabore, tá? Não fique sem definir um salário fixo para você, porque senão você vai misturar suas contas pessoais com o consultório e aí tudo vai virar uma confusão. Quero também, para finalizar, chamar a atenção. Não vou ficar aqui detalhando muito, por causa da hora, mas quero chamar a atenção que o nosso código de ética atual, vigente,
Ele estabelece no capítulo 8, do artigo 19, 20, 21, aspectos relacionados aos nossos honorários. Então, lá fala o que nós podemos considerar na hora de fixar honorários. Podemos considerar, no Código de Ética estabelece, fala, condição socioeconômica do paciente, da comunidade, o conceito nosso, enquanto profissional, o costume do lugar, né, a questão do mercado, da complexidade do caso. Tratar um canal uniradicular é muito diferente de um multiradicular. O tempo utilizado para fazer o procedimento, caráter de permanência, temporalidade ou eventualidade do trabalho. Eu estou fazendo só um atendimento. O paciente foi encaminhado para mim só para fazer aquele canal. Ou é já um paciente que eu atendo há muito tempo, estou fazendo o tratamento todo. Isso pode influenciar nos meus honorários que eu vou estabelecer para esse paciente. A circunstância em que se tenha sido prestado atendimento, estou atendendo o paciente no horário normal ou tive que ir lá no horário extra, num sábado. A cooperação do paciente durante o tratamento. Então, por isso que eu digo, os honorários são estabelecidos por vários aspectos. A base é você levantar os gastos fixos e variáveis e estabelecer a margem de lucro. Agora, pense em todos esses critérios, inclusive que o Código de Ética nos sugere. Porque tem gente que fala assim, mas será que é certo eu considerar a diferença do poder aquisitivo de um paciente para o outro? O Código de Ética está falando aqui, ó, condição socioeconômica do paciente da comunidade. É o primeiro item do artigo 19. O custo operacional dos procedimentos que eu vou fazer e a liberdade que eu tenho para arbitrar os meus honorários, sendo proibido, né, eu desvalorizar a minha profissão, eu querer trabalhar de graça para quem possa pagar, né, fazer o alvitamento da minha profissão. Eu tenho que proteger e zelar pelo nome da minha profissão. Parágrafo único, né, nesse artigo 19, o profissional deve arbitrar valor da consulta. Olha, o Código de Ética nos sugere arbitrar valor da consulta e dos procedimentos odontológicos, respeitando as disposições desse Código de Ética e comunicando previamente ao paciente os custos dos honorários. Eu não posso fazer o procedimento e depois virar para ele e falar que ele tem que pagar algo a mais. Ele tem que, antes dele receber o atendimento, o procedimento, ele saber quanto que vai custar aquele procedimento, quais são os honorários que ele vai ter que pagar. Aí, nesse mesmo capítulo que fala de honorários, fala o 20º artigo fala das infrações éticas. O que nós não podemos fazer na hora de estabelecer honorários? É proibido prestar serviços gratuitos a quem possa remunerá-los adequadamente. Eu posso, voluntariamente, eu vou atender num asilo, numa instituição de caridade, atender pessoas carentes por questões assim de um projeto que eu quero participar. Isso pode. Agora, quem possa remunerar e fazer atendimento gratuito, isso está desvalorizando o nosso trabalho e nossa profissão. É proibido, né? Constitui infração ética, vamos dizer correto, né? Prestar serviços ou oferecer serviços como forma de premiação em concurso de qualquer natureza. Ir para uma praça, para um shopping, fazer um evento, vou sortear aqui um atendimento odontológico. Isso não pode, é infração ética, tá bom? Isso que fique claro, está lá previsto no nosso Código de Ética. Receber ou dar gratificação por encaminhamento de paciente, jamais, né, um encaminhamento de profissional para profissional, sem nenhuma vantagem a partir disso. Instituir cobrança através de procedimento mercantilista, né, ficar abusando do paciente, divulgando preços, divulgando coisas, vendas em sites de vendas coletivos, isso tudo é proibido, vedado na nossa profissão. Infração ética, abusar da confiança do paciente, submetendo a tratamento de custo inesperado, por isso que ele tem que saber antes, né, o que tem que pagar. Receber ou cobrar remuneração adicional de paciente atendido em instituição pública, né, ou também em convênios e contratos já estabelecidos. Então, se eu estou atendendo o paciente pelo convênio, não posso cobrar adicional do paciente. Eu tenho o direito de falar, olha, infelizmente esse procedimento eu não posso realizar pelo plano, porque o plano não cobra o valor que eu tenho, a despesa que eu tenho. Isso eu posso dizer para o paciente. Agora, falar com ele que ele vai ter que me pagar por fora, isso é infração ética. Da mesma forma, cobrar para atender paciente no serviço público. Isso eu acho que está claro para todo mundo. Infração ética, agenciar, aliciar ou desviar por qualquer meio paciente
de instituição pública ou privada para clínica particular. Então, eu não posso aliciar paciente no serviço público, minha clínica, eu não posso aliciar paciente de outro lugar, né? Então, isso, o Código de Ética está aí para estabelecer essas relações nossa com a sociedade. Isso é fundamental. É infração ética permitir o oferecimento, ainda que de forma indireta, dos nossos serviços através de outros meios, como forma de brinde, premiação ou desconto, né? Isso é proibido também. Divulgar ou oferecer consultas de diagnóstico gratuitos ou sem compromisso, falar, venha fazer um orçamento gratuito. Não pode, isso é infração ética, está desvalorizando a nossa profissão. Como eu disse, eu ia falar mais rápido sobre essas questões, tá, gente, por causa da hora. A participação do cirurgião dentista e entidades prestadoras de serviços odontológicos em cartão de desconto, caderno de desconto, gift card ou vale presente, demais atividades mercantilistas, também é infração ética. Então, tem muita gente, às vezes, que não presta atenção nesse detalhe. E o 21º artigo do Código de Ética fala que o cirurgião dentista deve evitar o alvitamento ou submeter-se a essas situações, né, que nós sabemos que vai denegrir a imagem da nossa profissão, inclusive por parte de convênios e credenciamentos. Temos que saber fazer valer os nossos direitos e ver se vale, de fato, atender por convênios. De valores de serviços profissionais fixados de forma irrisória ou inferior aos valores referenciais para procedimentos odontológicos já previamente estabelecidos por esses convênios. Então, a gente tem que fazer valer o nosso direito, a nossa profissão. Nenhum de nós estudou tanto a vida toda para chegar até aqui e trabalhar em condições que não sejam respeitosas, dignas e que valorizem a nossa profissão. Tá bom? Então, gente, não se esqueçam, já falei aqui muita coisa, me baseei, né, no Código de Ética, em normas, coisas importantes, mas não se esqueçam, o certo é certo mesmo que ninguém esteja vendo. Você está fazendo sempre o certo, sempre vai ser certo você fazer isso. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Não é porque muitos fazem coisas erradas por aí que nos dá o direito a seguir esse caminho errado. Vamos procurar valorizar nossa profissão, que se a gente respeita e valoriza nossa profissão, nós vamos continuar sendo respeitados pela sociedade. Se a gente não fizer isso acontecer, infelizmente, nós vamos ter aí dificuldade de nos mantermos, né, profissionalmente, tá? Então, quero aqui, mais uma vez, agradecer muito a presença de todos vocês que ficaram aí, numa plena quarta-feira, meio de semana, até quase 9 horas da noite, me escutando aqui para compartilhar com vocês um pouquinho dessas reflexões. Está aqui meu e-mail, né, prof.carlosquintão@gmail.com. Caso alguém tenha alguma dúvida, ou não tenha conseguido baixar a planilha, ou alguma coisa, estou sempre à disposição, podem entrar em contato comigo. Muito obrigado. Quero mais uma vez agradecer muito aí, né, a 30ª turma de odontologia da FUNORTE pelo carinho do convite, agradecer ao nosso Conselho Regional de Odontologia, principalmente na Delegacia de Montes Claros, que acolheu aqui ao convite, né, dessa turma, para que eu pudesse hoje estar falando aqui para tantos colegas e futuros colegas. Espero que tenha valido a pena para todos vocês. Para mim foi um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Muitíssimo obrigado, gente. Professor, o prazer foi todo nosso. A aula foi incrível, superou todas as expectativas. Como eu te falei, era uma aula que estava todo mundo esperando, tanto pelo conteúdo quanto pelo professor, para matar um pouco essa saudade que a gente está distante nesse semestre. Então, nosso muito obrigado pela disponibilidade, por estar presente, até para mudar o dia da aula, que foi necessário agora no final. Então, muito obrigado mesmo por todo o conhecimento compartilhado, não só com essa aula, mas no decorrer desses 5 anos que nós passamos lá. Muito obrigado a vocês, Vitor, e em seu nome agradeço toda a turma e todos os presentes aqui hoje. Muito obrigado mesmo. Tá? Foi um prazer. Desejo aí a todos uma ótima noite, um ótimo restante de semana. Se cuidem, tá, gente? Continuem se cuidando, que em breve nós vamos vencer essa batalha contra a Covid e estaremos todos juntos, presencialmente, podendo confraternizar e comemorar, celebrar muito a vida. Muito obrigado pelo carinho e presença de todos, gente. Muito obrigado mesmo. Sim. Boa noite a todos. Sim. E logo Vitor, a gente vai estar informando as próximas aulas, quais serão aí. Ótimo. Já tem cronograma. Então, até mais. Abraços e boa noite a todos, gente. Muito obrigado.